Irmãos, bom dia! Tudo bem com vocês? Que a graça, a bondade e o amor do Senhor estejam em seus corações. Amados, hoje é um dia especial, hoje é um mês especial, é um dia que o Senhor fez para nós, é um dia lindo, maravilhoso, uma manhã ensolarada que o Senhor nos preparou. Esse mês de setembro nós comemoramos o mês da Bíblia. E a Igreja Metodista, ela na sua tradição, ela é assim, quase fundadora da escola dominical. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos um pouco do que é a escola dominical, de como ela nasceu, de qual a importância na vida dos irmãos, certo? Vamos orar antes da gente começar a nossa aula. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por cada irmão que está participando comigo dessa aula, Pai amado. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado especial porque nós podemos participar com os irmãos aqui da Igreja Metodista e confraternizarmos com o mês da escola dominical. Amado Deus, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Que a tua graça infinita, a tua bondade santa e o teu amor consolador estejam em nossos corações. Pai querido, eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Tudo bem? Hoje nós vamos estudar a escola dominical. Escola dominical, presente na vida. Agora nós vamos ter uma música de introdução da nossa aula. Ela chama Enche-me Espírito. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e gratidão e louvor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Com sobriedade e temor, em sujeição uns aos outros, como convém no Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Amados, a escola dominical, uma invenção metodista? Hoje é uma aula especial em comemoração
ao dia da escola dominical. E a Bíblia, no Provérbios 22:6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados irmãos, em Josué 1:8, ele diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem-sucedido. É muito importante você falar da palavra do Senhor diariamente para os seus, dar o seu testemunho de vida e compartilhar com os seus queridos, com seus amigos, o que Deus tem feito na sua vida. Amados irmãos, o Salmo 139, do 1 ao 10, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e tu me sustentará. Queridos irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo ímpar, um tempo diferente, certo? E essa pandemia, ela tem prejudicado muito a comunhão dos irmãos, certo? E realmente a gente não está podendo assim participar junto, certo? Por isso, diferentemente de outros anos, nossa celebração do Dia Nacional da Escola Dominical, ela foi pensada para nós celebrarmos também de uma forma virtual. Nós desejamos, ainda que distantes fisicamente, celebrando a escola dominical como um espaço de comunhão, ensino e aprendizagem da palavra de Deus, e a partilha das experiências de fé e de vida. Distância, fé e sabedoria são palavras que nos inspiram. Que nessa data, como Igreja Metodista Pirassununga, celebremos os 184 anos de escola dominical em nosso país. Nós vamos ver agora um vídeo institucional da escola dominical. Em 2020, a Escola Dominical Metodista completa 184 anos no Brasil. Em 1836, o primeiro missionário metodista no Rio de Janeiro, Justin Spalding, já registrava as primeiras classes de escola dominical no país. Nos relatórios seguintes que registraram o crescimento desse trabalho, o autor afirmava que algumas pessoas caminhavam de 3 a 5 quilômetros para se reunirem. Hoje, são centenas de classes de escola dominical que garantem o ensino, a preservação da memória e a existência de um espaço de reflexão e partilha das nossas experiências de fé. A distância para muitos se encurtou ao longo dos anos através da multiplicação de igrejas e de pequenos grupos de estudo. No entanto, essa palavra distância nos foi imposta esse ano de outra forma. Mesmo se quiséssemos enfrentar longas caminhadas, nossas classes tiveram subitamente seus encontros interrompidos diante de uma pandemia global. Mas a escola dominical se reinventou diante desse desafio. Professoras, professores, alunos e alunas se empenharam para aprender formas de se encontrar utilizando a tecnologia, e a educação cristã segue aproximando e fortalecendo a igreja.
No entanto, existem outras distâncias a serem superadas, como injustiças, desamor e incredulidade. Para isso, precisamos nos aproximar cada vez mais dos ensinos de Jesus, para que os valores do seu reino permaneçam em nós e, através de nós, sejam testemunhados. Um testemunho vivo e amoroso. Nesse setembro, o mês da Escola Dominical é celebrado enfrentando as distâncias de forma criativa, mantendo a unidade e tecendo a vida com fé e sabedoria. Queridos, no vídeo que assistimos no início da celebração pelos 184 anos da Escola Dominical, eu gostaria de destacar o seguinte trecho. Em 1836, o primeiro missionário metodista no Rio de Janeiro, Justin Spalding, já registrava as primeiras classes de escola dominical no país. Nos relatórios seguintes, que registram o crescimento desse trabalho, o autor afirmava que algumas pessoas caminhavam de 3 a 5 quilômetros para se reunirem. Olha a vontade, amados queridos, de poder participar. Queridos, hoje nós somos centenas de classes de escola dominical que garantem o ensino, a preservação da memória e a existência de um espaço de reflexão e partilha das nossas experiências de fé. E o nosso lema desse ano, 2020, é Escola Dominical, tecer a vida com fé e sabedoria. Queridos irmãos, Wesley, ele tinha uma frase muito importante que marcou muito a sua vida. E essa frase diz o seguinte: Deus começa a sua obra com as crianças. A frase acima é de autoria de John Wesley, que aprendeu a ler na própria Bíblia pelas mãos de sua mãe Susana. Em sua longa vida, ele nunca deixou de se preocupar com os corações e as mentes das crianças. Apesar do exemplo de Jesus e de suas recomendações, feitas repetidas vezes, a verdade é que, durante quase 1800 anos, as crianças não tiveram lugar nem vez na vida da igreja. Como também não tiveram na própria sociedade. Ao movimento metodista e a John Wesley, certamente, o cristianismo deve hoje o interesse pelas crianças. O surgimento da escola dominical no seio do movimento metodista, um dos primeiros espaços conquistados pelas crianças numa igreja cristã, se deve, sem dúvida, àquelas preocupações de Wesley. Queridos, na cidade da Geórgia, em Savannah, por volta de 1736, 1737, onde servia como missionário, Wesley se reunia com as crianças para ensiná-las no caminho da Bíblia. Alguns chegaram até achar que ali é que foi inventada por Wesley a escola dominical. Queridos, essa imagem eu tirei do livro As Marcas de um Metodista. E aí ela está assim meio um xerox, tal, então não está muito legal, mas dá para você entender. E está escrito assim: anunciar o amor de Deus à sociedade marginalizada de seu tempo era arriscar-se ao escárnio e à perseguição. Em seu diário, John Wesley registra que foi perseguido em 60 ocasiões. Em 1741, ele foi apedrejado em Londres. De outra feita, uma pedrada deixou-lhe a cicatriz para o resto da vida. Amados, não é fácil fazer a obra do Senhor, mas o Senhor nos capacita, como capacitou Wesley. Num dos seus sermões, Wesley diz o seguinte: vocês devem particularmente esforçar-se para instruir seus filhos bem cedo, de maneira simples, frequente e pacientemente.
Eu chamo esses conceitos práticos de leis de Wesley para o ensino de crianças. Irmãos, o cedo para Wesley era a primeira hora em que os pais percebessem que a razão começava a alvorecer em seus filhos. E ele dizia que isto acontecia mais cedo do que se poderia supor. Fato que a ciência só comprovou mais de 2 séculos depois. Uma das dicas de Wesley era: quando uma criança começa a falar, você pode estar certo de que sua razão começa a trabalhar. Outra recomendação dele é a simplicidade, que é fundamental em educação. Use somente as palavras que uma criança pode entender. Queridos, vocês sabem que eu pertenço aos Gideões Internacionais do Brasil e eu vou dar um breve testemunho a respeito de usar as palavras que somente para as crianças, que elas possam entender. Eu estava na cidade de Santa Cruz das Palmeiras e fui fazer uma entrega numa escola lá, né? E no meio da entrega, assim, quando a gente está fazendo, nós damos uma mensagem para as crianças, certo? Quando nos é permitido. E naquela escola, a diretora nos permite que a gente dê uma mensagem pequena, tal. E eu estava pensando, assim, quando estava chegando, o que falar para aquelas crianças, certo? Que eu tinha que falar para a idade delas, né? E a hora que eu cheguei, assim, na entrada da escola, eu vi, assim, um menininho na faixa de uns 10 anos que estava com o joelho machucado, né? Aí eu perguntei para ele assim: o que aconteceu com você? Ele disse: eu me machuquei, eu estava correndo e tal, e eu acabei me machucando, né? Aí eu perguntei: que série que você está? Eu estou na 5ª série e tal. Você, então nós vamos agora na sua 5ª série entregar o Novo Testamento, mas como você não está lá, eu vou aproveitar e vou dar esse para você de presente, né? E eu precisava falar alguma coisa para ele, certo? Aí eu olhei lá fora, o que eu vi? Na porta da entrada da escola existia uma faixa de segurança, certo? E aí aí o Espírito Santo falou para mim assim: usa essa analogia da faixa de segurança para atravessar e você ler a Bíblia. Aí eu expliquei para ele, falei o seguinte: olha, quando você sai da escola e você chega lá fora, o que você vê? Eu vejo a faixa de segurança. E o que você faz? Eu falei assim: eu atravesso a faixa para chegar com segurança do outro lado. Eu falei: muito bem. Eu falei: então, aqui nós estamos hoje fazendo isso daqui, só que de um jeito diferente. Nós estamos trazendo a palavra de Deus para vocês e através da leitura da palavra de Deus, você pode ter uma vida assim, com segurança. Deus vai te levar realmente a você a conhecer o que é o Evangelho do Senhor e ter uma vida digna e se formar, ser um aluno maravilhoso e tal. Então isso é muito importante, sabe? Aí ele entendeu o nosso trabalho, certo? Por isso que esse é um dos motivos que a gente começa a entregar para as crianças, certo? E a gente fala normalmente para elas assim como eu posso falar para vocês assim, do jeito que elas entendam, certo? Queridos, se você quer ver o fruto do seu labor, você tem que ensiná-las não só cedo e de maneira simples, mas frequentemente também. Será de pequeno ou nenhum valor se você o faz apenas 1 ou 2 vezes por semana. Com que frequência você alimenta seus corpos? Não menos do que 3 vezes ao dia. A alma é de menor valor que o seu corpo? Você viu que eu falei para você que você tem que estar falando sempre para as crianças, certo? Em Deuteronômio 11:19 diz assim: ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Ou seja, no decorrer da vida da criança, ele vai crescer, você sempre vai ser o pai dele, você sempre vai ter que dar exemplo, certo? Então, a vida toda você vai poder ensinar para ele, certo? Pelo caminho, andando pelo caminho, pela vida. E de manhã, à noite, qualquer hora do dia, deu a oportunidade, fala do Senhor
para os seus filhos. Amados irmãos, vejam essa foto aí. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aí, ó, o menino ensinando, o pai ensinando ele a andar na prancha, e já estava com idade, estava com a prancha do lado do braço. Ensinou, ele aprende. Amados, por último, Wesley enfatiza a paciência e a perseverança na atividade de ensinar as crianças. Nunca pare, nunca interrompa seu labor de amor até que você veja os frutos dele. Queridos, Wesley ele era pastor de pastores. Ele não se cansava de recomendar diligência no trabalho com as crianças. Ele os exortava para reuni-las em bands, que seriam classes, pelo menos 2 vezes por semana. Quando algum pregador se desculpava dizendo que não tinha esse dom, a resposta de Wesley era clara e incisiva. Com dom ou sem ele, você deve fazer isso. Do contrário, você não foi chamado para ser um pregador metodista. Amados irmãos, nos exames de admissão para os novos pregadores, os roteiros, o que eles que falar, tá, que chama Minutes, preparados por ele em 1766, incluíam uma pergunta específica, e essa pergunta era a seguinte, era na realidade uma determinação de Wesley. Você instruirá diligentemente e cuidadosamente as crianças e as visitará de casa em casa. Isso que ele queria que os pastores fizessem. Amados irmãos, nessa outra foto nós vemos Wesley e os universitários. Eles são estudantes da Universidade de Oxford e que decidiram dedicar-se ao cultivo da vida religiosa e pediram ao Wesley e pelos demais alunos que liderasse o seu grupo apelidado de Clube Santo. Você vê que eles eram adultos e o Wesley os ensinava também. Podemos afirmar que nenhum pastor metodista já falou para crianças na proporção de John Wesley. No seu diário de 20 de abril de 1788, ele menciona ter falado em Bolton às 3 da tarde, para um público de 900 a 1000 crianças. Diz ele: eu nunca tinha visto nada igual. Que belos hinos cantavam juntos. Nenhuma delas fora do tom. A melodia soava melhor do que se pode ouvir num teatro. O melhor de tudo é que elas realmente creem em Deus e a maioria conhece a verdadeira salvação. Elas são modelo para toda a cidade. E em grupos de 8 ou 10 crianças, juntas, elas visitam os pobres e os doentes para encorajar, confortar e orar por eles. Queridos, foi mencionado aquela escola dominical que, em carta a Alexandre Suter, Wesley afirmou: eu amo muito a escola dominical. Ela tem distribuído o bem em abundância. Irmãos, eu falei inicialmente um pouquinho do começo da escola dominical, certo? E aqui no Brasil, nós também começou aqui, certo? E o movimento atual das escolas dominicais no Brasil, ele se deu no dia 19 de agosto de 1885, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E na época, era o reverendo Robert Calley e sua esposa, dona Sarah Calley. E eles eram da Igreja Evangélica Congregacional. E no ano de 1911, é organizada a União de Escolas Dominicais do Brasil, tendo como seu primeiro secretário-geral o reverendo H.C. Tucker. Ele era metodista e ele ofereceu voluntariamente o seu trabalho e, de início, até seu escritório, a obra da educação religiosa. Exerceu essa função até 1920, quando foi substituído pelo reverendo H.S. Wells, cedido pela Associação Mundial de Escolas Dominicais. Irmãos, nessa foto aí, a gente vê a primeira revista
da escola dominical, que era, no caso, uma foto dos livros dos professores, lições bíblicas para escolas dominicais do ano de 1927. A partir de 1922, a União de Escolas Dominicais do Brasil passou a publicar lições bíblicas para escolas dominicais, livro do professor, de conformidade com o programa da Associação Mundial de Escolas Dominicais. A imprensa metodista foi responsável pela publicação desse material. Irmãos amados, hoje, atualmente, o nosso material atual é confeccionado pela editora Angular e nós usamos a revista Legados de Fé, aqui no caso atualmente é o Antigo Testamento, e chama Em Marcha. Nós temos a revista do professor e a revista do aluno, certo? Essa é a nossa revista atual. Irmãos, Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. É uma recomendação que você tem que estar sempre estudando a palavra do Senhor, para você sempre estar conhecendo. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e como é que ele fala assim? Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor, como é alvo a sua vida. Irmãos, a escola dominical é um presente para a nossa vida. A melhor forma de a escola dominical estar presente na vida da igreja é ser um presente para cada irmã e irmão que dela participa e também para quem não participa. Os presentes dados recebidos possuem em si laços de afeto e a afetividade é fundamental na aprendizagem. Afetividade, comunhão, inspiração são o que devemos encontrar na escola dominical, que deve sempre estar conectada com a vida. O maior presente que a escola dominical pode dar é a oportunidade para que as pessoas se conscientizem da importância do aprendizado da Bíblia para a maturidade cristã e assim fortalecer o compromisso com a missão e com o discipulado como estilo de vida. Irmãos amados, nós vamos agora passar um vídeo de 184 anos da escola dominical aqui no Brasil. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balmore, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hicks criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hicks agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época, foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos
pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hykes. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus. Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abril, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à Igreja Congregacional do Brasil. Houve sim reuniões da escola dominical antes de 1855 no Rio de Janeiro, porém, em caráter interno e no idioma inglês entre os membros da comunidade americana. Hoje, no local onde funcionou a primeira escola dominical do Brasil, acha-se instalado um colégio. A escola dominical é comprometida com a família. Quem estuda na escola dominical forma-se e prepara-se para a vida em todos os sentidos. É o lugar de quem quer crescer espiritualmente, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, 245 anos depois, a escola dominical está presente em todos os continentes, como a maior instituição de ensino do mundo. Aí nós temos uma foto que você já conhece, dos nossos aluninhos, das crianças na escola dominical. Nós temos também essa outra foto aqui com os irmãos aqui, de escolas de líderes, tal, de reuniões também, que participam da escola dominical, junto com o nosso pastor, reverendo Levi. Irmãos, testemunhar. Marcos 16 diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Marcos 16, do 15 ao 20. Vocês viram? Esse é o mandamento que nós temos. Nós temos que testemunhar, nós temos que falar constantemente. Por onde nós estivermos, nós temos que falar do amor do Senhor, nós temos que ensinar, queridos, ensinar. Irmãos amados, quando a gente ensina, nós fazemos discípulos. Vocês estão vendo essas duas fotos que eu coloquei aí? Está escrito ensinar, ensino e tal. Eu fotografei da minha Bíblia, só para efeito de ilustração. Nós temos 45 menções na Bíblia a respeito de ensinar. Por exemplo, em Êxodo 18, 20, ensina os estatutos e as tal. No Salmo 86, 11, ensina-me, Senhor. Em 2 Timóteo 2, no 2, 24, está escrito, apto para ensinar e ser paciente. Então você vê, irmãos, vocês vejam a importância do ensino. E
nós temos aqui, como eu falei para vocês, nós temos 45 menções a respeito de ensinar e do ensino. Se você pegar na Bíblia, assim, por exemplo, o que tem mais menções, por exemplo, seria coração, servo, amor, certo? Mas o ensinar em si está mais ou menos entre os 5 mais que aparecem na Bíblia. Para você ver que realmente o Senhor quer que nós ensinamos, que nós façamos discípulos. E um jeito é você participar da escola dominical. Lá você pode aprender, você pode testemunhar, você pode contar o que Deus tem feito na sua vida. É muito importante. Amados, por ser muito importante, eu queria assim compartilhar com os irmãos alguns testemunhos do que Deus tem feito através da escola dominical com os irmãos, com a vida dos irmãos, certo? E agora vocês vão ver alguns testemunhos de alguns irmãos que frequentam a nossa igreja, que participavam, que eu digo porque hoje nós estamos fazendo online, certo? Mas eles participavam assim, todos os domingos junto comigo nas aulas, certo? Então, vocês vão ver algumas carinhas, tá? Bom dia, paz, tudo bem, meus irmãos? Estou aqui para falar sobre a escola dominical, que para mim a escola dominical é um excelente aprendizado, onde nós lemos a palavra de Deus, aprendamos com ela, com a palavra, que nos fortalece na nossa fé, que a escola dominical, se não fosse a escola, não seria um aprendizado da palavra. E creio que cada vez mais a escola dominical está crescendo e com ela a gente vem aprendendo mais e mais. Parabéns, escola dominical. Bom dia. Agradeço a Deus por esse dia maravilhoso que Deus nos deu e agradeço a Deus que hoje é o aniversário da nossa escola dominical. A escola dominical foi muito importante para mim, porque meus pais me levaram desde bebê à escola dominical. Eu fui crescendo e fui aprendendo o que é uma escola dominical, que é onde a gente aprende a palavra de Deus, aprende corinho, aprende a falar de Jesus e ouvir a palavra, que só Jesus é que nos dá a vida eterna, que nos guarda e nos abençoa. E eu criei meus filhos também na escola dominical, para eles entenderem que um dia o caminho é Cristo, mesmo que eles se desviar dele, mas jamais vão se esquecer que o caminho é Cristo e que Deus abençoe a todos. E parabéns por essa escola dominical maravilhosa que abençoa a todos. Em nome de Jesus, amém. Escola dominical para mim é um lugar de aprendizado sobre Jesus e de onde saímos alimentados para enfrentar as adversidades da vida e nutridos com a direção de Deus. Aos meus cumprimentos aos irmãos. Muito obrigado por permitir-me adentrar no interior dos seus lares. A relevância da escola dominical. A escola dominical não é uma parte da igreja. É a própria igreja, ministrando ensino bíblico metódico. Relevante no cumprimento da grande comissão. A escola dominical é o único departamento da igreja que consegue conjugar os dois aspectos da grande comissão proclamada por Cristo antes de ascender aos céus. Evangelizar enquanto ensina. O cumprimento da grande comissão através da escola dominical se dá em 4 etapas. Primeiro, alcançar. Segunda, conquistar. Terceiro, ensinar. Quarto, treinar. Relevante na comunhão com Deus e os irmãos. Relevante na edificação dos crentes. Relevante
como principal agência de ensino da igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. O João pediu para que eu falasse um breve relato do que é a escola dominical para mim. Eu fui nascida dentro da igreja, como todos os irmãos sabem. Eu fui professora da escola dominical durante muitos anos. Escola bíblica de férias, eu também estava como professora, como coordenadora, muitas das vezes. A escola dominical para mim é o meu alicerce, onde eu aprendi o que é fé, o que é amor, o que é família, os princípios cristãos, todinho eu aprendi na escola bíblica dominical. E hoje eu já passei também para o meu filho, com certeza ele vai passar para futuras gerações. E a escola dominical para mim foi e é, né, onde eu aprendi a ter fé. O que é fé? O que eu exerço hoje na minha vida. Por tudo que eu já passei, por tudo que ainda eu passo, né, que alguns irmãos sabem, é o meu alicerce de fé. Eu só tenho a agradecer todos os professores que eu tive. Na minha adolescência, na classe de juvenis, foi o tio Lando. Nos jovens foi o pastor Écio, na época que era o pastor da igreja, né? E no meu tempo de pequenininha era a Maria Helena, que hoje não está mais na igreja, mas quem é muito antigo da igreja vai lembrar dela e do Romilson, né? E então foi onde eu aprendi. Eu aprendi tudo que eu sou hoje, toda mulher de fé que eu sou hoje foi graças à escola bíblica dominical. E é o que eu falo para você, você vai à igreja, mas não deixa de ir na escola dominical. E é o que eu passo para o meu filho direto também. Infelizmente agora ele lá no Guarujá fica difícil dele poder ir numa igreja, porque é distante. Mas lá eu sei que ele está orando, que ele tem, eu plantei a sementinha na vida dele. E hoje ele já está florescendo e vai passar para as futuras gerações. Então eu agradeço, João, essa oportunidade. Eu saúdo os irmãos com saudade de todos vocês, que Deus abençoe a todos e que logo possamos estarmos reunidos na escola dominical aos domingos às 9 horas da manhã. Um beijo saudoso de todos vocês. O dominical para mim representa assim, eu estou aprendendo, igual as crianças, como lidar com as crianças, como que a gente planeja uma aula. E a gente aprende também, com a escola dominical, a gente aprende até a nossa vida, nosso dia a dia, como a gente encara a vida, né? Com a escola dominical a gente aprende a ter uma fé mais verdadeira, uma fé sem dúvidas. E a gente não aprende assim a história. A gente não vai na escola dominical só pra gente aprender a história sobre Jesus, sobre Deus. A gente aprende a viver que nem ele, a ser que nem ele, ser pessoas melhores, né? E a passar para os pequenininhos isso, a fazer continuar essa coisa que é sobre Deus, que é uma coisa, a principal da nossa vida. Aprender sobre Deus e confiar nele. Que esse mundo está tão difícil agora, a gente fica pensando como que vai ser para frente, né? As crianças, como vão ser. E a gente colocando no coraçãozinho deles, logo de pequenininhos, eles caminharem com Deus, essa vida que é tão difícil vai se tornar um pouco mais leve e eles vão ter o sentido da vida, né? E a gente está com o Senhor. É isso que eu aprendi, tá? Espero que vocês gostaram. Então, um abraço para todos, fiquem com Deus e tchau. Graças e paz, amados irmãos e irmãs. Falar da importância da escola dominical na minha vida, primeiro é falar de vamos chamar a madrinha da fé que eu tive. Eu tinha 11 para 12 anos, que era a dona Lourdes, não sei o sobrenome dela. Era uma viúva, mãe de 2 filhos, que eu sempre encontrava, depois que eu me mudei, lá para um sítio lá em Santa Cruz, num ponto de ônibus quando eu ia para a escola. Até que depois eu passei a frequentar o sítio de frente onde ela morava, aí brincando com o filho dela, né, e os sobrinhos, a gente acabou se aproximando cada vez mais. E um infortúnio da vida é que eu passei a frequentar a igreja presbiteriana de Santa Cruz. Ela tinha um filho, o filho mais velho, que servia na base aérea de Santa Cruz como soldado, e ele veio a falecer. Então,
ela pegou, levou a mim, meus irmãos e um sobrinho dela para a igreja, na escola dominical. Lá eu aprendi a ter a Bíblia. Ela confiava em mim, a Bíblia dela, do filho dela, e tratava com orgulho, com um tesouro. E eu tinha um cuidado tremendo. Então foi graças a ela que me levou a conhecer a escola dominical. Ela já não está mais comigo, dorme aguardando a volta do Senhor, mas eu, nesse momento, de dizer a importância da escola dominical na vida, eu não poderia me furtar em trazer a memória dessa grande mulher, essa mulher cristã, que me levou a conhecer a palavra de Deus. E hoje eu sou um chefe de uma família cristã, pequena, porém cristã. Tá? Que Deus abençoe a quem essa mensagem chegar. Neste momento, eu cumprimento a igreja com a paz, a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, vocês não imaginam o quanto vocês me fizeram falta, ou vocês me fazem falta. Eu estou em casa, estou sofrendo com a ausência de todos os irmãos e irmãs da Igreja Metodista e do nosso pastor, que trabalha incessantemente, incansavelmente para manter esta Igreja de Cristo, onde todos nós estamos no contexto. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de ter gravado essas palavras a cada um de vocês. Estejam bem na paz de Cristo Jesus e Salvador de todos nós. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu venho aqui gravar esse vídeo e falar um pouco da minha experiência com a Escola Bíblica Dominical. Bom, para mim a Escola Bíblica Dominical, ela traz muitas lições de aprendizado e comunhão com os irmãos. O estudo piedoso e cuidadoso da Bíblia, ela é essencial para que a gente, como cristão, possamos entender melhor os princípios bíblicos, para a gente aprender a história da Bíblia, para a gente conhecer o que nós, como cristãos, devemos fazer, né? E praticar e levar isso para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, nos atentando sempre em buscando a santificação. Então, é na escola bíblica que ela oferece espaço e oportunidade para nós aprendermos tudo que é relativo à vontade de Deus, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Até a gente pode pensar, né? Como disse o eunuco uma vez para Filipe, lá no texto, né? Como eu vou aprender a não ser que tiver alguém que me ensine? Então, é isso que a escola bíblica faz. Ela nos ensina, ela nos faz conhecer a palavra de Deus, né? Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado por essa contribuição tão maravilhosa na minha vida, né? Pedir que Deus abençoe sempre a todos os envolvidos que fazem a escola dominical, tanto das crianças como a dos adultos. Pedir que Deus sempre proteja e abençoe vocês com seus esforços. Eu tive a oportunidade de frequentar as aulas da escola dominical desde a minha infância. Lembro com muito carinho de todos os professores, de todas as professoras, de todos os pastores e pastoras que deram aula na escola dominical. E me lembro também de todos os ensinamentos, de toda a base bíblica que a escola dominical nos dá. É muito importante que, nesse dia da escola dominical, nós
não façamos uso desse tempo apenas para relembrar essa data desse terceiro domingo de setembro como dia da escola dominical, mas que nós possamos ir adiante, que nós possamos valorizar esse tempo, que nós possamos fazer uso desse tempo como um instrumento de bênção, como um instrumento de vida, como um instrumento de edificação. A escola dominical é muito importante na vida da igreja. Que Deus abençoe a todos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão João Batista me convidou a falar um pouquinho sobre a escola dominical, que é uma prática da minha vida cristã de convertida desde o início. Sempre frequentei a escola dominical como uma oportunidade maravilhosa de aprendizagem, de conhecimento da vontade e da palavra de Deus. Antes da pandemia, nós estávamos sempre presentes, participando dessa maravilhosa comunhão. E eu venho então trazer algumas coisinhas que eu escrevi, né? Vou ler aqui. Mas a palavra diz o seguinte, de que a palavra nos exorta a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nos afirma de que esta mesma palavra é viva, eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra a profundidade da nossa alma e espírito e é apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. A escola dominical, como eu disse, ela é sem dúvida uma oportunidade de nós estarmos unidos como corpo de Cristo para aprendermos sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o lugar onde nós podemos, além de aprender, tirar as nossas dúvidas e é também uma excelente oportunidade de debate sobre assuntos polêmicos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, trazendo sobre a luz desta palavra qual deveria ser a atitude do servo de Cristo. Assuntos como violência doméstica, depressão, suicídio, cuidados com a natureza, pandemia, e tantos outros assuntos que nos cercam, que nos rodeiam no dia a dia do nosso cotidiano, né? A partir daí, podem levar a igreja a um posicionamento com ações diferenciadas que possam ajudar a transformar a vida das pessoas que nos cercam, dentro e fora da igreja também, como uma comunidade apta a agir dentro das necessidades de cada indivíduo, de cada pessoa que se apresenta diante de nós, né? Portanto, estar presente num lugar onde esta palavra é pregada e ensinada sempre será uma grande bênção na vida do cristão. Eu espero que a gente possa, em breve, ter a possibilidade de toda a igreja novamente, como antes, estar reunida no poder desta palavra e da unção de Deus e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a nossa igreja e todo o corpo de Cristo por toda a terra, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Amém. Depois desses testemunhos maravilhosos que vocês viram, eu fico assim feliz em poder ver o carinho que esses irmãos têm por essa escola. Ver que Deus trabalha, nasceu no coração do Senhor e realmente é muito importante, sabe, a escola dominical, sabe? Eu, particularmente, eu acabei não contando o meu testemunho, mas
O primeiro dia que eu fui numa igreja evangélica, uma igreja pentecostal, foi num domingo de manhã e era uma escola dominical, certo? E lá eu comecei a tomar o gosto e já fazem 27 anos isso aí que aconteceu, certo? Mas a primeira vez foi numa escola dominical também, certo? Não foi num culto, foi numa escola dominical. Por isso eu sei a importância de uma escola dominical. E eu sei a importância de você participar de uma escola dominical. E eu sei a importância de nós, como professores, também podermos ensinar para vocês. Amados irmãos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor, obrigado por nos permitir que nós possamos chegar na sua casa. Que a luz do Espírito Santo, que a graça infinita, que a bondade santa e que o amor consolador esteja em cada coração. Deus os abençoe. Fiquem com Deus. No caminho ajuda a caminhar, oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, vamos embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Fé no caminho, serviço e missão. Quero aprender com seus passos, ser sal, ser luz no mundão. É Deus sempre conosco, de dia, de noite, disposto a andar. É Deus sempre conosco, de dia e de noite, disposto a andar. Escola dominical, na vida é presente, é tradição, compromisso, é alegria da gente. É tradição, compromisso, é alegria da gente. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar sua história. Não perca a hora, venha-se embora, Jesus quer transformar nossa história.